Uma boa noite a todos. Com alegria que eu volto aqui em Cascavel. Eu trabalhei no passado na Famipar como professor. O Thomas está aí, não sei se mais alguém está aqui. Como eu falei, uma alegria estar de volta aqui em Cascavel. Parabéns por vocês estarem aqui. O Lavo falou que já estão há algum tempo, 2 quintas por mês. O Lavo entrou em contato comigo, eu resisti um pouco, não tinha agenda e depois conseguimos encaixar para começar hoje. Então nós teremos 2 encontros aqui, hoje na primeira quinta de setembro, acho que é o dia 5. Esse aqui tem também, meu nome está aqui, né? Pronuncia Montanha. Eu sou gaúcho, nasci em Guaporé. Minha mãe mora em Santo Antônio Sudoeste. Amanhã eu vou para lá, já aproveito que é meio caminho. Eu fui em 82 para Maringá, me formei em 90 padre, fui ordenado ali em Santo Antônio e estou lá em Maringá, além de pároco que eu já fui em muitas paróquias, eu também trabalho na PUC. Quase 14 anos fui coordenador de curso de filosofia, agora eu estou no doutorado e então agora em julho deixei a coordenação, mas fiquei com outras funções e professor. Então vim partilhar aqui com vocês o ensinamento da doutrina social, que é muito. No seminário na teologia nós ficamos 2 semestres, 4 horas por semana para estudar. Então eu vou colocar aqui um horizonte, colocar desafios, provocações, para que vocês depois aprofundem. Primeiro ponto, penso qual o objetivo da gente estar aqui. Ser uma pessoa melhor, não é? Penso que, sendo uma pessoa melhor, lutar para uma sociedade melhor. E nós vamos buscar esses fundamentos aonde? Na espiritualidade também. Qual é o modelo para nós? Jesus Cristo. Então, Jesus era uma pessoa de profunda oração. O Evangelho domingo passado, os discípulos pedem ensina-nos a rezar, e Jesus ensina o Pai Nosso, tem uma profunda intimidade com o Pai, mas Jesus tem uma profunda também ação. Se Lucas 11 mostra Jesus ensinando a rezar, Mateus 9 e tantos textos, Jesus na ação. Jesus que vai para a periferia, vê o povo cansado, abatido, sofrido, como ovelha sem pastor, e ali ele tem misericórdia e convida e rezou para que Deus mandasse mais operários. E eu creio que vocês estão aqui frutos da oração de Jesus, que rezou para que, ele falou, vou salvar o que eu posso, mas vou pedir ao Pai que mande mais operários para ajudar nessa missão. Então, esse é o modelo para nós. A oração e a ação, que as 2 dimensões da nossa participação na vida da igreja. Para uma pessoa ser melhor, uma cidade, um grupo, um estado, um país, um mundo, o que são necessários para que uma pessoa seja melhor e melhore o mundo? Primeiramente, podíamos elencar alguns elementos. O conhecimento, porque se a gente não tiver conhecimento, às vezes não acerta ou não tem decisões tão corretas. Segundo, tem que ter boa vontade. Não adianta ter conhecimento se não tem boa vontade. Terceiro, os meios. Então aqui nós vamos buscar o conhecimento. Vocês estão trazendo aqui toda uma boa vontade, tem os meios que essa sala, slide, as coordenações, mas só isso já seria suficiente? O que estaria faltando? O
que estaria faltando além da boa vontade, dos meios e do conhecimento? A graça de Deus. Então o Salmo 126 nos diz o quê? Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os operários. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então não adiantaria ter conhecimento, boa vontade, os meios, se a graça de Deus não agir em nós. Então nós cremos que uma pessoa melhor, uma cidade, um estado, um país, um mundo melhor, sempre será fruto do próprio Deus, que toca no coração do ser humano, e por causa de Deus, as pessoas são capazes de renúncias, sacrifícios, gestos heróicos. Se faltar a graça de Deus, tudo é permitido, e aí nós podemos fazer qualquer coisa. Então nós pedimos a graça de Deus. O Papa Paulo VI, na Populorum Progresso, que é de 1967, ele diz: o homem poderá construir o mundo sem Deus, mas sem Deus construirá contra o próprio homem. Então, quer dizer, a gente pode fazer muita coisa, mas sem Deus a gente fará contra o próprio ser humano. Então, é nesse sentido que nós vamos então iniciar. Vamos ver, eu fiz uma ementa, geralmente quando tem algum curso, uma palestra, uma aula. Alguém é professor aqui? Geralmente no primeiro dia apresenta o projeto, né? A ementa é uma espécie de um resumo assim do que trata, como foi me pedido as encíclicas. Eu vou colocar qual é o espírito que, quando a igreja lança um documento, seja pontifício, das congregações romanas, das conferências episcopal, da CNBB ou da própria diocese, com que finalidade a igreja apresenta esse ensinamento, esses critérios, essas orientações. Então, está dentro daquilo que nós chamamos a doutrina social da igreja. Quando a gente fala doutrina, o que vem na cabeça da gente? Ensinamento, critérios, orientações, não é isso? Então é isso que a igreja quer. Ela tem uma história, ela tem uma militância, experiência, e ela tem algo para nos apresentar. Então, um ensinamento, critérios, orientações. A doutrina também é uma reflexão da fé sobre a realidade. Nós vamos buscar na revelação, inspiração nos documentos da igreja para aplicar na realidade. E o Papa, já aproveitando então, trazendo os documentos, Papa São João Paulo II, na carta dos 100 anos do início da doutrina social da igreja, que é há centésimos anos, no número 5, ele vai falar uma coisa interessante sobre a doutrina social. Vou ler um pouquinho, uma parte desse parágrafo 5. A nova evangelização, da qual o mundo moderno tem urgente necessidade e sobre a qual várias vezes insisti, deve incluir entre as suas componentes essenciais o anúncio da doutrina social da Igreja, tão idônea hoje como no tempo de Leão XIII, para indicar o reto caminho de resposta aos grandes desafios da idade contemporânea, enquanto cresce o descrédito das ideologias. Como então é preciso repetir que não existe verdadeira solução para a questão social fora do Evangelho e que, por outro lado, as coisas novas podem encontrar nesse o seu espaço de verdade
e devida avaliação moral. Então não existe solução para os problemas sociais fora do Evangelho. E é o que o Papa Francisco, os dois horizontes da evangelização do Papa Francisco, é a volta ao Evangelho e o cuidado da casa comum. A Evangelii Gaudium, que é o documento do Papa Francisco, é constantemente uma solicitação pedindo uma volta ao Evangelho. E na Laudato Si, que é outro documento, é cuidar da casa comum. Então, a doutrina social, esse ensinamento, não há solução fora do Evangelho. Aí quem tem o texto que eu disparei aí para o Lavo, ali na página, então quem tem pode pegar na página 3, o item 2, fala a doutrina social, evangelização e promoção humana. Nesse item 2, na primeira linha, vai dizer o que? A doutrina social é um tesouro a ser resgatado e valorizado. Eu estava falando com o Olavo, muitos padres não acham melhor trabalhar com liturgia, espiritualidade, família, porque não entra em polêmicas, que nós vamos ver. A doutrina social é aquilo que é polêmico. Então, muitos preferem outros temas que não... E aí há uma grande ignorância, quer dizer, um desconhecimento desse tesouro da igreja. Eu já dei uma vez uma palestra e tinha uma superintendente da Caixa Econômica e ela saiu assim maravilhada, falou: olha, eu pensei que a igreja era só rezar a missa e tem orientação na política, na economia, na ecologia, em todas as áreas. Ela assim ficou tão feliz e foi procurar, e eu vou falar do compêndio da doutrina social. Falou: olha, que maravilha, e eu desconhecia que a igreja tinha esse tesouro. Então, é um tesouro a ser resgatado e valorizado. Esse tesouro, a doutrina social, emerge da fé na boa nova de Jesus Cristo, vivida na espiritualidade. E eu coloquei nota de pé de página sobre espiritualidade, porque eu digo assim: uma pessoa terá que ter uma profunda vida de oração e experiência de Deus. Uma pessoa superficial, fria, espiritualmente indiferente ou excessivamente preocupada pelo êxito e a popularidade, nunca será capaz de exercer sua responsabilidade política. Então, a espiritualidade, a doutrina social, implica às vezes conflitos. A espiritualidade é viver renúncias, sacrifícios, gestos heróicos. Ali no mesmo parágrafo, continuando, fala vivida na espiritualidade, refletida pela tradição teológica e explicitada pelo magistério. Jesus e os profetas nos advertem quanto ao cuidado que todo ser humano deve ter com seus irmãos, sobretudo os pobres e excluídos, os mais fragilizados da sociedade. Então, a doutrina social, ela vem resgatar na nossa mentalidade o quê? Qual era a opção de Deus em toda a revelação? No Antigo Testamento, os profetas continuamente lembravam, sejam os 12 maiores que têm nome de livro, sejam os 6 menores que estão dentro de outros livros, que Jesus resgatou e que o magistério da igreja e o Papa Francisco batem muito. Quais eram as preferências para quem Deus tinha um carinho especial, rememorado nesses profetas? Quem eram as categorias?
as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres. Significa o quê? Qual categoria? Os mais fragilizados da sociedade. Claro que os mais fragilizados não serão os representantes da bancada do boi, da bala e da Bíblia, porque eles têm uma ascensão de poder. Então, os fragilizados quem são hoje? Os trabalhadores e outras categorias que estão diante dos nossos olhos. Então, a doutrina social, ela vem continuamente rememorar na nossa mentalidade quem Deus tem um carinho especial. O que nós celebramos na missa? A missa é o sacrifício de Cristo, a vida, a memória da vida, a paixão. Celebrar a missa é o sacrifício, a memória, a vida, a paixão, morte e ressurreição. Tanto que há um documento da Santa Sé que pede para não usar a nomenclatura missa show, missa de cura e libertação. Por quê? Porque isso está reduzindo a um aspecto só. Então a missa é muito mais, ela não pode reduzir um aspecto, cura e libertação física. Toda a missa é de cura e libertação. Então os donos da memória, que celebravam no tempo de Jesus, eles se tornaram donos do esquecimento, e que Jesus, entrando no templo, os lembrou. Quais os esquecimentos típicos dos fariseus, dos saduceus e outros grupos religiosos? Quem que eles esqueciam de trazer ao centro? Os fragilizados, a viúva, o órfão, o pobre, a mulher. Então, por que Jesus entrou em conflito com esses grupos religiosos? Porque os donos da memória se tornaram donos do esquecimento. Então, Jesus lembrou que celebrar o mistério de Deus é ter essa compaixão, essa misericórdia com essas categorias. Aí eu vou falar daqui a pouco, mas está aqui também na apostila, seguindo ali, o Concílio Vaticano II, num dos documentos, Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, eles veem como um dos erros mais graves do nosso tempo. Qual que é esse erro que o concílio indicou? Em 1965, está em negrito ali, um dos erros mais graves do nosso tempo é a falta de coerência, ou seja, o divórcio entre a fé e a ação social política dos cristãos. Esse documento, que é a Gaudium et Spes, o número 43 do concílio, ele inclusive diz, olha, o cristão coloca em perigo a sua salvação eterna. E eu sublinhei e coloquei de todo esse parágrafo ali o que esse documento, depois de falar do divórcio entre a fé professada e a vida cotidiana, ele diz assim, dos cristãos: ao negligenciar os seus deveres temporais, sua salvação eterna. Então, qual é o caminho? O altar do padre, vocês sabem, qual que é o altar do padre? Onde celebra o sacramento e faz Jesus acontecer. Agora, onde que é o altar do leigo? São as realidades temporais. Quais são as realidades temporais? A família, o mundo da economia, da política, o mundo da educação, o mundo jurídico. Então, o cristão se santifica nesse compromisso com as realidades temporais. É tão santo
militar nessas realidades, quanto rezar o terço, adoração no sacrário. Uma coisa não nega a outra. Nós vamos nos abastecer na palavra, no coração, na contemplação, no mundo místico, mas para quê? Para viver dentro? Não, lá é o lugar onde a fonte onde a gente bebe, para depois iluminar as realidades. Agora, se resumir só ali, é o divórcio que a igreja chama a atenção, que é um dos erros mais graves do nosso tempo. Então, o altar do leigo são as realidades temporais. Ali tem que fazer Jesus acontecer, o reino de Deus. O Papa Francisco, ele fala desse altar do leigo, no Evangelii Gaudium, número 102, quando ele fala os desafios da igreja, e ele trata dos leigos. Nesse parágrafo 102, primeira parte, ele elogia assim de vocês, os leigos, estarem dentro da igreja. Eu já falei com alguns aqui, eu coordeno isso, eu trabalho nisso, ali dentro da paróquia. Mas, então, primeira parte, o Papa elogia. Segunda parte, o Papa diz assim: apesar de se notar uma maior participação de muitos nos ministérios laicais, este compromisso não se reflete na penetração dos valores cristãos no mundo social, político e econômico. Limita-se muitas vezes às tarefas no seio da igreja, sem um empenho real pela aplicação do Evangelho na transformação da sociedade. A formação dos leigos e a evangelização das categorias profissionais e intelectuais constituem um importante desafio pastoral. Então, o altar do leigo, as realidades temporais. E negligenciar isso, segundo o ensinamento da igreja, o leigo coloca em perigo a sua salvação eterna. Então isso, eu vejo que os leigos, boa parte, não tem essa consciência, né? Acha que se salva só intratemplo. Não, ali é o momento da gente abastecer a nossa alma. Agora, se a árvore não tiver frutos, quando Jesus foi procurar frutos e não encontrou, o que ele falou? Para que deixar? Vamos podar. E daí alguém disse, não, vamos chamar lá para dar palestra de doutrina social, vamos injetar documentos, e certamente vai vir frutos. Vamos dar um tempo, 1 ano, 2, se não tiver, depois então vem e corta. Né? Nossa Senhora em Medjugorje, embora a igreja ainda não aprova oficialmente, ela disse que a humanidade está como folhas secas, caindo do tronco, sendo varridos e queimados. Por quê? Não está produzindo os frutos esperados. Então, quando eu falo aqui, também eu trago o que a igreja está dizendo. Nos documentos, né, que eu estudei para apresentar para vocês. Ali seguindo, eu vou trazer vários. O próximo documento que está citado aí é dos Papas São João Paulo II, que é o documento, está nota de pé de página número 5, Christo Fidelis Laeti. Então é esse documento aqui, a vocação e missão dos leigos na igreja e no mundo. O número 59 desse documento fala assim que não há dois caminhos dentro da igreja. Eu vou ler aí na minha apostila, porque às vezes até eu achar aqui demora um pouquinho, mas é o número 59.
quem quiser acompanhar, achei aqui, mas eu vou ler na apostila que eu já fiz. O que diz esse documento? Não pode haver na sua vida dois caminhos paralelos. De um lado, a chamada vida espiritual, com seus valores e exigências, e de outro, a chamada vida secular. Ou seja, a vida de família, de trabalho, das relações sociais, do empenho político e da cultura. O ramo enxertado na videira, que é Cristo, leva a sua linfa a todo o setor da atividade e da existência, pois todos os variados campos da vida laical fazem parte do plano de Deus, que quer que eles sejam como que o lugar histórico, onde se revela e se realiza o amor de Jesus Cristo para a glória do Pai, a serviço dos irmãos. E ele é bem taxativo. Qualquer atividade, qualquer situação, qualquer empenho concreto, o serviço social e político, a proposta da verdade no âmbito da cultura, são ocasiões providenciais para um constante exercício da fé, da esperança e da caridade. Então, não há dois caminhos, é um caminho só, o caminho da salvação, e o critério é os frutos, né? E aí, eu estava falando que lá na Itália teve um padre que falou que o leigo tem que estar comprometido, fazer alguma coisa, fez uma homilia bem empolgado, o padre. Aí depois ele saiu da missa, estava conversando ali com 2, 3 padres, e um leigo pegou um regador e estava molhando as flores dentro da igreja. Aí o padre gritou, italiano escandaloso: seu louco, o que está fazendo? Eu falei: o senhor não falou que o leigo tem que fazer alguma coisa? Aí o padre falou: olha, primeiro entendeu errado, que não é aqui dentro, é lá fora. Segundo, essas flores são de plástico. Então, 2 erros, né? Primeiro, não se põe também flor de plástico dentro, né? Então, foram 2 erros. Então, quer dizer, entendeu errado. Agora, quando os leigos se comprometem com as realidades temporais e exercem, às vezes, um papel profético, geralmente, e que ele rezou, as pessoas taxam essa pessoa de petista, comunista. Tem gente dentro da Igreja Católica que não são ateus, às vezes de grupos religiosos, rezando assim para o Papa Francisco: Senhor, iluminai-o ou eliminai-o. Por quê? Porque ele mexe nas questões sociais, defende quem? Os fragilizados. Isso vai contra algumas mentalidades. Agora, a igreja que tem que diminuir, ou as pequenas cabecinhas que tem que abrir a cabeça? É a igreja que tem que reduzir-se, ou as pessoas... Tem um ditado que diz: é melhor errar com a igreja do que querer acertar sozinho. Então, se o Papa está à frente, a gente crê no Espírito Santo, ele está orientando para a nossa salvação. Então, ele está querendo o bem da humanidade. E as pessoas, então, taxam ele de 1000 coisas. E por isso ele escreveu esse documento aqui: Gaudete et exultate, alegrai-vos e exultai, no dia 19 de março, dia de São José do ano passado. E ele, nesse documento, e eu citei aí na apostila, o Papa Francisco pede para que ninguém suspeite do compromisso social dos outros e nem reduza a moral cristã somente da cintura para baixo. Tem gente que só vê pecado em sexualidade, não vê no social.
nos pobres, na exploração, na miséria. Então, eu citei na íntegra quem está com a apostila, está mais lá para frente, quando eu falo da pessoa humana. Eu só vou dizer onde está para vocês acompanharem e eu vou ler no próprio documento o que o Papa fala sobre a pessoa humana. Foi onde que eu escrevi a pessoa humana. Fundamentos. Qual? 11, né? Primeiro princípio da doutrina? Isso. Então, na página 11, eu trabalho aqui sobre a pessoa humana e cito esse número 101 do Papa na página 11, começando aqui embaixo, quase no final da página 11. Aqui diz: o Papa Francisco pede para que ninguém suspeite, em contrário, quem está com o texto. Então, eu vou ler no próprio documento que está aí no texto de vocês. No 101, o que o Papa diz sobre quem suspeita do trabalho social dos outros? É comunista. Hoje está uma ignorância estratosférica de pessoas que nem entendem o que são os sistemas políticos e econômicos e tudo vê comunismo. Então, inclusive o Papa diz assim: mas é nocivo e ideológico também o erro das pessoas que vivem suspeitando do compromisso social dos outros, considerando algo superficial, mundano, secularizado, imanentista, comunista, populista, ou então o relativismo como se houvesse outras coisas mais importantes, como se interessasse apenas uma determinada ética ou um arrazoado que eles defendem. A defesa do inocente nascituro, por exemplo, deve ser clara, firme e apaixonada, porque neste caso está em jogo a dignidade da vida humana, sempre sagrada, e exige-o o amor por toda a pessoa, independentemente do seu desenvolvimento. Mas igualmente sagrada é a vida dos pobres que já nasceram e se debateram na miséria, no abandono, na exclusão, no tráfico de pessoas, na eutanásia, encoberta de doentes e idosos, privados de cuidados, nas novas formas de escravatura e em todas as formas de descarte. Não podemos propor-nos um ideal de santidade que ignore a injustiça deste mundo, onde alguns festejam, gastam folgadamente e reduzem a sua vida às novidades do consumo, ao mesmo tempo que outros se limitam a olhar de fora enquanto a sua vida passa e termina miseravelmente. Então, o Papa Francisco ali está dizendo também, não é só a defesa da vida intrauterina. Ele diz, é lógico, isso é apaixonante defender, mas tem que defender a vida na sua totalidade. Mas isso não é novidade. O Papa São João Paulo II, nessa mesma encíclica aqui, Vocação do Leigo, no número 38, ele já falava a Igreja defende a vida da onde? Da concepção ao final. Nesse documento aqui, está ali na página 11, mas eu citei só o número. Pode ver antes, ali na página 11, quem está com esse documento, lá em cima, deixa eu ver se é lá em cima, em negrito, mais ou menos no meio da página. A vida desde a sua concepção no seio materno até a sua natural conclusão deve ser defendida com decisão e valentia.
Cristo Fidelis Light, número 38. O que diz nesse parágrafo 38? E que já dizia no concílio. Então, diz o seguinte: a igreja nunca se deu por vencida perante todas as violações que o direito à vida, que é próprio de cada ser humano, tem sofrido e continua a sofrer, tanto por parte dos indivíduos, como mesmo até por parte das próprias autoridades. O titular desse direito é o ser humano, em todas as fases do seu desenvolvimento, desde a concepção até a morte natural, em todas as suas condições, tanto de saúde como de doença, de perfeição ou de deficiência, de riqueza ou de miséria. E ele lembra o concílio e ele diz: tudo quanto se opõe à vida, como seja, toda espécie de homicídio, genocídio, aborto, a integridade da pessoa humana, as mutilações, os tormentos corporais e mentais, as tentativas para violentar as próprias consciências, tudo quanto ofende a dignidade da pessoa humana, como as condições de vida infra-humanas, as prisões arbitrárias, as deportações, a escravidão, a prostituição, o comércio de mulheres e de jovens, e também as condições degradantes de trabalho, em que os operários são tratados como meros instrumentos de lucro e não como pessoas livres e responsáveis. Todas essas coisas e outras semelhantes são, sem dúvida, infamantes, ao mesmo tempo que corrompem a civilização humana, desonram mais aqueles que assim procedem do que os que as padecem e ofendem gravemente a honra devida ao Criador. Então, a igreja defende só a vida intrauterina? Não. Aí eu coloquei aí na página 11, porque eu já vi isso em alguns lugares, na época da campanha política, vem candidato dizendo: eu sou contra o aborto, e faz campanha em cima disso. Só que não é contra outras injustiças. Então eu coloquei ali, quem está com a apostila, na página 11, depois desse negrito, coloquei ali: importante observar que alguns candidatos e candidatas fazem sua campanha enfocando questões de bioética, aborto, eutanásia, etc., de modo quase exclusivo. Embora os valores que esses candidatos defendam neste campo sejam importantes, encontram-se muitas vezes em contradição com as opções e compromisso que esses mesmos candidatos têm em relação aos direitos humanos, à economia, à vida social e política, e de modo especial às necessidades dos pobres. A defesa de alguns valores importantes pode ser feita por esses candidatos para iludir e esconder compromissos e práticas que estão, na verdade, a serviço da cultura da morte. A defesa da cultura da vida exige que os valores da bioética não sejam separados dos valores da ética social. Afinal, está na totalidade desses valores a expressão clara de pessoa, comunidade e bem comum, eixo da doutrina social da igreja. Então a igreja defende a vida na sua totalidade. E aí, então, não é só intrauterina. E aí tem que sempre analisar o todo. Bom, eu estou fazendo uma introdução ainda lá no termo doutrina social, para vocês entenderem os pronunciamentos da igreja. Deixa eu ver, voltar lá na página 3, porque a gente pulou para 11, eu esqueci da página 3, estava na 4 já, né? Na 4,
Eu vou terminar esse ponto 2 aqui, porque depois, quando a gente, seguindo ali na página 4, antes do item 3, aqui fala também da doutrina social. Quando a gente fala de política, no parágrafo seguinte, esta reflexão sobre a contribuição da doutrina social na política quer motivar os cristãos leigos e leigas na missão e o agir complexo da política. Então, não é uma coisa simples, hoje está muito complexo. E aí, eu suponho, pelo tempo que eu trabalho doutrina social, quando alguém diz, e vocês já devem ter ouvido, alguém na comunidade diz: detesto política. Já ouviram falar? Na verdade, a pessoa, ela está dizendo: detesto politicagem, não política. Porque política é a arte do bem comum, de governar para o bem comum. Tudo é política. Então a pessoa está dizendo: detesto politicagem. O que é politicagem? É sobrepor interesses particulares acima do bem comum. Então, no fundo, a pessoa carece do quê? De conhecimento, de instrução. Se ela vai se instruir, certamente nunca mais ela vai dizer isso, porque rebaixa mesmo o conteúdo do conhecimento. Então a gente sabe mais das pessoas por aquilo que elas não dizem. Se a gente ouve uma pessoa dizer isso, a gente já imagina como que é o nível de consciência da pessoa. Então, aqui eu disse que é um agir complexo, e vocês vão ver em todos os documentos, seja dos pontífices, das congregações romanas, das conferências episcopais, CNBB, a igreja diz: a melhor forma de viver a caridade é pela política. E já desde Pio XI, de 1937, numa encíclica que ele critica o comunismo, ele diz assim: os pobres devem receber auxílio não por esmola, mas por justiça, porque eles têm direito de viver com dignidade. Então, se lá Pio XI, 1937, já disse isso, depois Paulo VI, São João Paulo II, Bento XVI, Francisco, os documentos da igreja. Então ele diz: quem quer ajudar os pobres, e o Papa Bento XVI vai falar nesse documento Deus Caritas, que é muito curtinho, que fala sobre o amor. Então já era para falar das encíclicas, já estou falando e mostrando os conteúdos. O Papa Bento, que era sisudo antes, tudo, surpreendeu o mundo e escreveu uma coisa tão maravilhosa como essa encíclica Deus Caritas. Então, na primeira parte da encíclica, ele fala, e é o que eu coloco no livro que alguns compraram, a ética, é o amor cristão, é a caridade, na ética de Agostinho, e é o que a igreja entende, é o amor. E Bento XVI era pós-doutor em Agostinho, talvez por isso que ele escreveu Deus Caritas. Então, primeira parte, ele explica as dimensões, o significado do amor. Primeiramente, ele explica o amor eros. O que é o amor eros? É buscar a própria satisfação. O amor filos é o amor que a gente partilha, precisa de amigos, beber uma cerveja, cantar, torcer para o time, estar próximo, né? A gente não quer estar sozinho, quer ter amizade. E terceira categoria do amor é o amor ágape, que é o amor de Deus, que visa primeiramente o bem do outro. Então, o amor é um sentimento, um desejo, uma vontade, e eu explico
explicaria muito bem sobre, ali, se fosse permitido o tempo, sobre o meu livro, e talvez vocês iam gostar e até comprar. Mas como não vou explicar, que não vai dar tempo. Só que a segunda parte dessa encíclica, o Bento diz: o amor também não é só sentimento. Ele tem que gerar projetos que beneficiem os fragilizados. E ele é categórico, ele diz: a igreja não deve ocupar o lugar do Estado. Não é dever da igreja fazer justiça, é da política, do Estado. Embora a igreja não fique também parada. Ela atua, ela forma, ela cura, educa, mas ele diz: o dever da justiça é do Estado. E quando a gente trabalha a promoção humana, por exemplo, não é função da igreja dar cesta, remédio. Ela deve exigir, cobrar que a esfera pública cumpra com o seu dever, governar para o bem comum. Então, quando o Papa diz a melhor forma de viver a caridade é a política, ele diz assim: escolham projetos políticos que vão governar o município, o estado, o país, que beneficie com políticas públicas os mais fragilizados da sociedade, e não tirar direitos, né? E muitos, para depois ficar ali dando esmola. Então, quem quer fazer caridade, ele tem que, não só micro caridade, é a macro. Se a gente escolhe bem as políticas públicas, as pessoas vão receber por direito. Não precisa se humilhar, pedir. Por quê? Porque elas têm o direito de viver com dignidade. Então, quando a igreja vai dizer isso com Paulo VI, com o Bento, com João Paulo II, com Francisco, é isso. A melhor forma de viver a caridade é a política. E aí as pessoas dizem: detesto política. Eu sempre conto uma historinha, que eu estava vindo de Curitiba, um 12 de outubro, não lembro que ano, e um pastor de uma igreja foi na TV, e era dia de Nossa Senhora Aparecida, e ele chutou a imagem. Alguém aqui mais velho lembra, os novos não sei. Já faz, eu acho, mais de 10 anos. É bem mais, né? 20. Então, o que aconteceu? Ele chutou a imagem. A imagem para nós é um símbolo querido, venerado, amado. Ele mexeu com o nosso íntimo. Diante de uma ofensa tão grave como essa, o que os padres, os bispos, o magistério da igreja orientou os fiéis católicos, dizendo assim: olha, incendeiem as igrejas evangélicas, matem os pastores, quebrem tudo. Foi isso que a igreja orientou? O que a igreja orientou? Ela acentuou os valores da devoção a Maria, a ternura, o respeito, o diálogo. A igreja então enalteceu o quê? Os valores, os princípios, as coisas boas. Então hoje a política ela está sendo pisada, esmagada, chutada no lixo, detestada, e a igreja vem contra toda uma mentalidade e diz: olha, a melhor forma da caridade é a política. Será que Deus, a gente diz vocação, mês de agosto, chama só padre, freira? Eu sempre digo assim: uma necessidade na história, um chamado divino. Podem ver a história da revelação, pode ver a nossa história, sempre que teve uma necessidade. Será que ele não chama homens e mulheres dignos para exercerem funções coletivas para o bem comum, para a dignidade humana, para a solidariedade, para a subsidiariedade, que são os princípios da doutrina social? Então eu creio que sim, e vocês são um sinal vivo que Deus está chamando, né, para exercer essa missão num mundo
com dificuldade. Vamos supor assim, no mundo de escuridão, de trevas, tem 1000 velas apagadas, mas uma a gente acende. Qual que vai fazer a diferença nesse universo de trevas? Aqui está acesa. Então essa faz a diferença. Só que ela acesa vai acontecer o quê? Diminuir, se desgastar, se consumir. Mas em compensação ela cumpriu a missão. Agora as 1000 apagadas vão fazer diferença? Não. Então eu creio que vocês são essa chama de Deus, que estão querendo buscar na alma o conhecimento para fazer a diferença, para marcar a cidade, a cultura, o bem. Então o fato de vir aqui já é aos olhos de Deus algo assim valorizado. E vocês estão buscando para, eu disse no início, tornar uma pessoa melhor, uma família, uma paróquia, a cidade, o mundo melhor, para viver a justiça. Então, quando fala de justiça, para falar para as pessoas simples, eu digo, olha, vamos supor, a gente está aqui nesse salão, quando o arquiteto projetou e os trabalhadores elaboraram aqui a obra, se as janelas, as portas não fossem feitas na medida aqui do prédio, fossem maiores ou menores, o que ia acontecer? Descaracterizar o conjunto da obra, ia perder a identidade. Para ser bonita, elas ficaram o quê? Justas, né? As aberturas estão justas, ficou esteticamente bom. Então, quando se fala justiça, o que cabe no ser humano? Humilhação, pobreza, violência, cabe como é justo isso? Não. Então o que é justo no ser humano? Os direitos básicos serem cumpridos, políticas públicas, direito de transporte, de educação, dignidade. Viver com dignidade. Se faltar um direito básico, o que vai acontecer? Não é digno. Então, aquilo que não encaixa no ser humano não é justo. E a gente diz, mas o que o Papa Francisco fez quando teve um acidente com um barco, que é uma homilia de Lampedusa, está citado aí, que está com o site no pé de página. Esse vale um curso de doutrina social, porque o Papa Francisco foi lá celebrar, porque foram 94, 98 que se afogaram, e ele usou o texto do Gênesis, que fala de Abel e Caim. O que eu tenho a ver com o meu irmão, né? E Deus chama a atenção, o sangue do teu irmão clama por mim. Então, às vezes a gente diz, são vagabundos, não tem jeito, né? Então, a gente está julgando. Mas o Papa Bento XVI também, em 2007, ele visitou Auschwitz, lá em Cracóvia. Alguém já visitou a Polônia? O campo de concentração, uns 40 quilômetros do centro de Cracóvia. Eu fui lá um dia, acabou o dia para mim, parece que ficou assim, terrível. É o lugar mais visitado, talvez, junto com alguns outros santuários no mundo. E uns dias antes de 2007, do Bento visitar, um bispo meio doido da Alemanha, ele disse que o holocausto dos judeus não foi aquele número exagerado, 8 milhões. E os jornais colocou o Papa Bento em xeque, né? Vai visitar Auschwitz e sai uma notícia dessa.
Aí, se depois vocês colocarem no Google, Papa Bento em Auschwitz, vão ver a homilia dele. Então ele foi lá e na homilia dele, lá nesse campo de concentração, ele disse, olha, não importa o número, se for 8 milhões, se foi menos. Ele diz, mesmo que fosse uma só pessoa, que fosse injustiçada aqui, ele diz, ali estaria todo o gênero humano. Ou nós nos salvaremos juntos, ou miseravelmente pereceremos. Então nós não podemos compactuar com a injustiça, mesmo que seja uma pessoa. Ali está todo o gênero humano. Ou nos salvaremos juntos, ou miseravelmente. Foi o discurso do Papa Bento lá nesse dia. Na minha paróquia, que eu trabalhei de pároco até final de janeiro deste ano, e aí eu deixei por causa do doutorado, por causa da coordenação de curso, professor e muita coisa. Então, o lema da paróquia era assim, já que nós somos uma família, e eu acho que devia ser o lema da humanidade, era um por todos, todos por um, todos por todos, o tempo todo. Então, é isso que é família, né? Se nós podem ver também a carta de São Paulo a Filémon, quando ele encontra Onésimo lá, o escravo, ele manda para o Filémon, e o que Paulo diz? Ele é como se fosse o meu próprio coração. Se você me ama, receba-o como se fosse eu mesmo. Então, antes de Paulo se converter, ele perseguia quem? Os cristãos. Quando ele se converte, ele não muda só a mentalidade, ele muda de lugar. Ele vê no escravo, ele é como se fosse, encarna. A solidariedade, que é um princípio da doutrina social, fala mais do que simpatia, empatia. Sofrer juntos, né? Viver e sofrer, ver o outro, o eu mesmo. Então, Jesus, para chamar a atenção de Paulo, que estava perseguindo, o que Jesus diz para Paulo? Saulo, antes da conversão, Saulo, Saulo, por que tu persegues? Mas Jesus já não tinha ressuscitado? Tinha. E Jesus encarnou quem? A comunidade dos injustiçados, dos perseguidos. Saulo, por que tu me persegues? Quer dizer, mas Jesus já estava no céu, mas Jesus encarnou nessas categorias. Agora Paulo, convertido, encarna onde? Nos escravos, nos fragilizados. Ele é como se fosse meu próprio coração. O primeiro carta de Samuel também, aliás, o segundo livro de Samuel, acho que é no capítulo 1, que fala da amizade de Jonathan e Saul, é o texto mais belo da amizade. Quando ele soube da morte de Saul, Davi e Jonathan, filho do rei Saul, quando ele soube da morte de Jonathan, como que Davi reza ali nesse capítulo 1 do segundo livro? Matando-o, tiraram metade de mim. Ele era como se fosse meu próprio coração. Então, já pensou se nós tivéssemos essa mentalidade crística de Cristo tudo em todos, de ver-nos injustiçados, a própria coração, a presença de Deus. Se alguém entrasse num templo, violasse o sacrário, seria um escândalo, ofenderia muito a nossa alma, porque fazer uma tamanha violência, né, para a nossa consciência. E agora, e quando os pobres são violados? A igreja diz, Jesus está presente na Eucaristia, na palavra e aonde? Na face do irmão. Então,
por que não nos escandaliza? E às vezes a gente até assume projetos que nos governam, que acabam com os irmãos, que são violências com os irmãos. Então já vou falar isso agora num próximo ponto, então aqui termino essa parte do 2, porque ali eu coloco outras citações, por exemplo, documento Aparecida: os discípulos e missionários de Cristo devem iluminar com a luz do Evangelho todos os âmbitos da vida social. E o Papa diz assim, uma denúncia para nós: iluminar com a luz do Evangelho todos os âmbitos da vida social. Se muitas das estruturas atuais geram pobreza, em parte é devido à falta de fidelidade e compromissos evangélicos de muitos cristãos, com especiais responsabilidades políticas, econômicas e culturais. É o documento de Aparecida, o parágrafo 501. Esse documento aqui, que foi a conferência realizada com a presença do Papa Bento em 2007. Mas eu estou fazendo essa introdução e já passando pelos documentos e pelo texto. Deixa eu ver, esse aqui não é o meu, esse aqui eu faço anotações escritas para não deixar passar nada. Segundo ponto ali, ação da Igreja frente aos problemas sociais, políticos e econômicos do mundo contemporâneo. Qual que é o primeiro livro depois dos 4 evangelistas? Leitura dos atos, das ações, do comportamento dos apóstolos. Quando a gente fala de ética, de moral, a gente está falando do agir. Como que a gente pode agir? Para o bem, para o mal, para o certo, para o errado, para a verdade, para a mentira. Quem que pode dar o discernimento para nós daquilo que é certo, errado, verdade, né? A democracia, a melhor proposta, mas todo mundo teve chance de expor ali o seu ponto de vista. Então, quando fala ali, a ação da igreja, está falando da ética, da moral, do agir. Então a igreja, para propor aquilo que é certo, errado, bem, mal, verdade, mentira, ela usa do quê? Primeiro, da razão humana, da lei natural. E eu vou falar daqui a pouquinho. O que é uma lei? É uma determinação da razão, um imperativo, cumpra-se. Se vocês chegarem ali no cruzamento de 2 avenidas e tiver o sinal vermelho, o que a lei diz? Para. Se você passar, pode causar o quê? Uma tragédia irreparável, pode morrer gente. Então, a lei é uma determinação da razão, um imperativo, cumpra-se. Daí diz, aconteceu uma desgraça ali no semáforo. O que vocês imaginam? É tudo pior, né? Morte, sangue, choro, lamento. E qual é a desgraça, então, no sentido de desgraça? Significa colocar-se fora da graça. Graça, eu olho ali, às vezes na missa, um pai e uma mãe com a criança no colo, e falo, nossa, que graça, eu dizendo isso, estou dizendo o quê? Harmonia, beleza, pureza, paz. Então, tudo aquilo que é ordem é graça. Aquilo que é desordem, mentira, é desgraça. A graça é a disposição interna para viver e permanecer no bem. Então, a desgraça é o pecado, é romper a relação com Deus, é se sobrepor à vontade de Deus. Caim investiu contra o irmão e impôs a sua vontade. Então, a graça é essa disposição interna
E a igreja, então, para dizer, para as pessoas terem o discernimento, para viver naquilo que é belo, que é paz, que é ordem, que é bem, ela usa de duas asas que o Papa São João Paulo II, na Fides et Ratio, Fé e Razão, de 14/9/98, festa da Santa Cruz, ele inicia falando. Porque até pouco tempo, no Concílio Vaticano II, tinha pessoas que não aceitavam a razão, a ciência, e outros, então o Papa vai dizer, foi Deus quem colocou, a fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade, em última análise de conhecer a Ele, para que conhecendo-o e amando possa chegar também à verdade plena de si próprio. Então, as duas asas do conhecimento que nos levam à verdade, que é Deus, a fé e a razão. Então, a igreja, para expor a doutrina social, ela vai usar dessas duas asas, a fé e a razão. A lei natural, e que até o Concílio Vaticano II era pelo método dedutivo, os grandes princípios, e que depois do concílio usa o método indutivo. Se eu fosse dar um curso de doutrina social bíblico, as pessoas vão entender melhor, vão trazer a realidade. O Papa Paulo VI incluiu o método ver, julgar, agir, celebrar, rever. Então, são riquezas imensas que a igreja usa para o nosso bem e para a salvação. Então, a razão e a primeira e a segunda página da apostila, se der hoje ainda nós vamos trabalhar a fé e a razão, para depois na primeira quinta de setembro continuar. Então, seria quando a razão, essa lei natural. Quando fala da fé, está falando da transcendência. E aí da transcendência está dizendo o magistério e a Bíblia também. O magistério atualiza o projeto de Deus, né, da revelação. Então, quando a gente fala ali, a ação da igreja frente a essas problemáticas, qual a melhor proposta para viver em sociedade? Nesse livro que eu escrevi, que é um divisor de água para a minha vida também, que é uma dissertação do mestrado, eu digo aqui que a maior crise do mundo não é sociológica, de violência, favela, fome, guerra. Isso é grave, não é? Mas eu digo que não é a maior. A maior crise do mundo hoje é ontológica. O que é ontos? Ontos, ser. Lógica, estudo. Então, hoje a crise maior é de ser. Quem estuda filosofia, Aristóteles e depois São Tomás cristianizou, ele diz o agir, e quando a gente está falando ação é do agir, o agir segue o modo de ser. Qual é o ser que a gente crê que pode nos dar a melhor proposta? Então, se tira o ser maior, que é Deus, em cima do que a gente vai agir? Em cima de qual fundamento? Dos programas humorísticos da televisão, das redes sociais, de uma pessoa que se manifestou, ou nós temos que ter um critério? Então, o agir segue o modo de ser. Se tira esse ser primeiro, e quando eu dou curso de doutrina social, eu explico também como compreender Deus, porque se a gente não compreende verdadeiramente Deus, a praxis depende de como a gente compreende Deus. Vocês podem ver que os grupos religiosos do tempo de Jesus
foi o maior embate com Jesus. Então eram compreensões diferentes. Então seria interessante, e por isso é louvável essa busca de compreender sempre mais. Um dia também trabalhar o aspecto bíblico. Outro ponto ali que eu agora vou colocar vamos passar para frente, critérios básicos da moral econômica, a dignidade do trabalho, a política como arte do bem comum. Então, quando a igreja fala de política, ela fala com P maiúsculo, como cultura política, e P minúsculo são os partidos, a nossa participação, quer dizer, ela fala dos dois, mas a política como arte do bem comum. E aí a gente pode dizer assim, mas se tudo é mal na política, qual que é o discernimento da igreja? Ela diz, se não tem outra opção, a gente tem que escolher qual que é o mal menor diante de tudo isso. Então eu sempre digo assim, os políticos eleitos geralmente representam a cara e o coração de um povo. Por quê? Alguém vai votar e põe a cabeça embaixo da cama? Alguém já fez isso? Vai lá votar sem cabeça? Quando eu falo votar com cabeça, é analisar qual as propostas desse candidato, como que ele chegou, que benefício ele trouxe para o bem comum. Então a pessoa vota com toda a razão humana de ter analisado, e se ela é cristã, com toda a fé, porque ela sabe quem Deus tem um carinho especial, né, os fragilizados. Então as pessoas, os políticos têm a cara, geralmente, e o coração de um povo. E aí nós podemos dizer, será que o povo tem uma grande comunhão com Deus? Será que essas condutas estaríamos nos levando ao céu? Ou o Sermão da Montanha de Mateus 5-7, ele fala lá que o mal na sociedade é uma denúncia contra nós. Nós não fomos tão bons, não fomos sal, luz, fermento para transformar tudo isso. Então não adianta dizer, Senhor, eu não sou como aqueles bandidos sem vergonha, né? E o outro, quem foi justificado para casa? Então o mal é sempre uma denúncia contra nós. Nós não fomos tão bons para transformar essa realidade. Quando fala em doutrina, também está falando a missão da igreja, que é um momento especial que eu vou passar para dizer, missão não é missa cumprida, é envio. Envio para quê? Para levar boa nova, e aí por diante, boa nova é Jesus, vou trabalhar isso. Segundo, bom, a fé e a razão, já disse que são as duas asas do conhecimento. Evangelização e promoção humana. Papa Paulo VI trabalhou muito isso na Evangelii Nunciandi. Quando fala de evangelização, daí entra então o compêndio da doutrina social. Esse compêndio ele foi lançado em 2004, portanto já tem quantos anos? 15. Até 2004, então alguns documentos estão fora, por exemplo, Deus Caritas, do Papa Bento, esses outros, Spi Salvi, Caritas in Veritate, os documentos do Papa Francisco, não estão aqui, embora nesse documento aqui do CAT, Como Agir, que é de 2016, acho que já tem esses documentos novos. Eu gosto mais, esse aqui é uma linguagem para os jovens, é naquele modelo, como que chama aquele amarelo dos jovens?
e o cat, né? Então tem o cat e o do cat. Esse aqui é uma linguagem para os jovens, mas eu gosto de ir na fonte mesmo para estudo. Então o compêndio, ele conhecer o compêndio. Aqui nós vamos ver a proposta que Deus tem para a pessoa e para a sociedade. E aí o compêndio, ele vai trazer alguns horizontes, que está ali num item, horizonte histórico, bíblico, eclesial, sobre a problemática social. O primeiro horizonte, a motivação do compêndio é bíblico. No primeiro capítulo, se vocês vão pegar o compêndio, o primeiro capítulo fala do horizonte bíblico. Deixa eu só localizar aqui, primeira parte, capítulo 1, o desígnio de amor de Deus de toda a humanidade. Segundo capítulo, o horizonte eclesial, a missão da igreja e a doutrina social. E o 12, ele vai dizer da formação dos leigos, do papel dos leigos. Mas do 3 ao 11 é de toda a problemática social. Quais problemáticas? A pessoa humana, a família, o trabalho, a questão do domingo, reforma agrária, greve, sindicato, a economia, a empresa, o Estado, a globalização, a política, o meio ambiente, a dívida interna, a guerra, a arma, ecologia, a ciência. Então, do 3 ao 11, toda essa problemática. E o primeiro, esse horizonte bíblico. E aí eu queria falar desse horizonte bíblico que o compêndio fala. Ele fala da aproximação de Deus com os fragilizados. E aí que eu acho assim bem importante, quando promove o curso de doutrina social e chama os leigos para a salvação, porque quando fala dessa proximidade de Deus com os fragilizados, a Bíblia diz o quê? Que não amá-los não é só um pecado contra a fraternidade. Você desmerecer uma pessoa, dizer são vagabundos, sem vergonha, bandido bom é morto, você pode desqualificar. O pecado maior não é contra a fraternidade, que já é muito grave. O problema maior, e que isso, então, talvez porque a igreja chama atenção, porque é o pecado contra a paternidade. Todo pecado atinge o coração de Deus. Por quê? Quando você se coloca como juiz, Jesus veio para salvar o que estava perdido. E você diz, bandido bom é morto, não presta. Nós fazemos trabalho com os imigrantes e tem gente que diz, leva para casa, sem vergonha. A pessoa então, ela se coloca e decreta a falência do outro. Então é o pecado contra a paternidade. Lá no Gênesis, quando Deus criou as plantas, os animais, Deus viu que era, quando Ele criou o ser humano, viu que era muito bom. Então, nós, todos os seres humanos, saímos do coração de Deus muito bom. Nos problemas da vida, alguns caíram. Não nos dá o direito de nos colocar no lugar de Deus. Como se a gente, tem o sacrário ali, joga fora. Tem a Bíblia, joga fora, manda pôr um busto meu, ou do meu mito, ou de alguém, que agora esse Deus pode jogar fora, porque agora tem um outro decretando a falência. Isso é o pecado. Então o ser humano se coloca no lugar de Deus
que é desde o pecado das origens. Então, isso é grave. A gente veio para recuperar com estratégia, movendo mundos e fundos, como Jesus, inclusive a cruz, para salvar o que estava perdido. Então, esse é o pecado, talvez, que Nossa Senhora diz à humanidade como folha seca, porque abandonam a raiz da espiritualidade, da revelação, e o pecado atinge o coração de Deus. Então não é só a fraternidade, desqualificar, julgar, pisar, humilhar. O pecado é a pessoa com isso, ela está dizendo, não tem mais sentido o sacrário nem a Bíblia, porque agora outro busto determina o meu agir. Então esse é quando o compêndio fala da proximidade de Deus com os fragilizados, é para salvar. E Deus deixa, né, tudo o que tem. Ele podia vir rico, fazendeiro, carro do ano, mas ele veio pobre, humilde, para salvar o que estava perdido. Vendeu tudo o que tinha, e se não bastasse isso, na cruz, na liturgia da Sexta-feira Santa, quando a gente lê Isaías, diz ele não era um homem, era um verme, se aniquilou para recuperar o que estava perdido. Então, isso a gente não pode, e aí quando fala do compêndio, que é evangelizar lá, que é o terceiro item, o que é evangelizar? Inclui anúncio, e o anúncio é Jesus, a vida, paixão, morte e ressurreição, mas denúncia e proposta. Já pensou se os apóstolos, daí vem uma questão fundamental, a igreja deve oferecer o que as pessoas querem ouvir, ou a igreja deve oferecer o que as pessoas precisam? E diante de uma ignorância estratosférica que a gente vive, de mentalidades anos-luz do projeto que Jesus anunciou, nós temos que oferecer o que as pessoas querem, o que elas precisam. Se os apóstolos tivessem oferecido o que as pessoas queriam, nós teríamos cristianismo. Quanto custou para os apóstolos a denúncia? Agora, eles foram fiéis a Deus. E se nós não formos, Deus pode ter misericórdia das pessoas ignorantes, mas não vai ter do padre, da freira, que tinha a missão de transmitir a salvação para as pessoas. Então, nós não podemos, se fosse oferecer o que o povo quer, abriria uma casa de comércio, colocaria o nome de igreja e contrataria pastores habilitados verbalmente, imitaria bispo, padre, colhe o dízimo, então põe um comércio e põe o nome de igreja, pesquisa o que o povo quer ouvir e ofereça, e vai ter aplauso, vai ter gente, vai enriquecer. Então, a igreja tem que oferecer o que o povo precisa. E evangelização implica, então, anúncio, denúncia, e não deixa só na denúncia. Então, qual a proposta? Quando os apóstolos denunciavam, o que as pessoas diziam? O que devemos fazer? E aí vem então o nosso papel. Vamos se organizar, vamos começando no bairro, vamos defender políticas públicas, não vamos pactuar com a justiça parcial, vamos ser sal, luz, para não ser engolido por isso. Quando a gente fala da espiritualidade, sempre o modelo é bíblico. Em João 21, quando Jesus tem o diálogo com Pedro, o que Jesus pergunta para Pedro? Tu me amas? Então, qual é o destinatário? O objeto do nosso amor deve ser dirigido a quem? Quem deve deter o nosso amor?
Deus, tu me amas? Pedro diz, sim, eu te amo. Então, o destinatário é Deus. Quem é o beneficiário quando alguém ama profundamente a Deus? O que Jesus diz para Pedro? Apacenta. O que é apacentar? É cuidar, é ser pastor. Aí se vem o lobo, roubando os direitos básicos, violentando as ovelhas. O que você faz? Usa o seu cajado. O cajado é violência? Não. A consciência, a instrução, a união do povo. Então, é isso. Se Deus é o destinatário do nosso amor, necessariamente os beneficiários são os que Deus ama. E apacentar significa cuidar. O bom pastor, se vier o lobo, ele investe contra o lobo. Não vai deixar devorar. E hoje são milhões de pessoas devoradas por ausência de políticas públicas. E aí entra então o nosso papel, o que a gente contribui nessa sociedade. Então, a doutrina social, acho que essa riqueza, né, de ajuda na nossa salvação. Quando eu falei que quando a gente ama a Deus também, quem ganha em primeiro lugar? Às vezes a pessoa diz, eu vou entrar na igreja para ajudar os idosos, isso. Na verdade, quem mais ganha é a própria pessoa. Tem gente que entra tímido, depois de um tempo ela melhora a autoestima, ela se socializou, ela está ali uma nova criatura. Então, quando Deus chama, nós que ganhamos. A gente pensa que está fazendo alguma coisa, mas é uma riqueza que ninguém nos tirará quando a gente entra. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Então, é lógico que em nós se cumpre, mas nós também desfrutamos dessa bênção. Então, já falei, horizonte bíblico, essa proximidade, para nos dizer, olha, o juízo final vai ser com quem? A morte, ela sela, encerra o que foram as nossas opções em vida. Se Deus nos deu as janelas da alma, a consciência, o conhecimento, os olhos, os ouvidos, a sensibilidade, e ainda acrescentou a revelação, e nós não acolhemos, então nós já sabemos, não é no final da vida que a gente diz, Deus vai me julgar, não. Cada pessoa já está sabendo para que lado vai, para a comunhão definitiva ou para a vida inferior, que nós chamamos de inferno. Por quê? Então a pessoa escolhe qual caminho ela quer, uma comunhão plena ou ela nega essa comunhão. Então a morte geralmente encerra o que foram as nossas opções em vida, com o conhecimento e com a revelação, a favor ou contra. E como que a gente coloca assim, a questão da misericórdia do último momento, né, que eles são dignos? Assim, como que a igreja... Eu sempre dou um exemplo. Por exemplo, quando eu era adolescente, lá em Santo Antônio, o rio enchia e nós se jogava da ponte, ia naquela correnteza toda a velocidade. Se minha mãe soubesse, batia em nós. Porque a gente sabia que lá embaixo, na curva, tinha uma árvore que ela estava deitada dentro do rio. Então a gente chegava lá e saía. Então, mas podia se afogar. A gente crê na comunhão dos santos. Então eu sempre digo assim, a gente pode até ter a misericórdia ou a comunhão do santo nos salvar. Melhor seria não cair na água, né? A gente ter um crédito já para apresentar. Se a gente cair na água e se afogar, vai depender da comunhão dos santos ou do crédito de outros que foram muito bons. Então, o evangelho de hoje, né?
Na rede dos peixes. Então, claro, a gente crê na misericórdia, só que se a gente puder levar o crédito, melhor, né? Então tem a comunhão dos santos, porque a misericórdia entra naquele caso que apresentaram o paralítico para Jesus, por cima do telhado. Jesus fez o que com o paralítico? Salvou, porque falou, pecados estão perdoados, e curou, levanta-te e vai para casa. Fala como que era o paralítico, se ele era cheio de misericórdia de Deus? Não, pode ser um paralítico da alma, que fazia coisas erradas e tudo, mas Jesus salvou por quê? Olhou a fé da comunidade, a comunidade carregou os paralíticos da alma no sacrário, nos joelhos, no coração, clamou para Deus, foi em muitas missas. Então eu conheci uma mãe que o filho não seguiu nada dos princípios da fé, era uma família maravilhosa, e ele caiu na droga, no álcool, e num sábado à noite um acidente ceifou a vida. A mãe é a periferia da existência, que o Francisco fala. E um domingo fiz essa homilia, né, de apresentar Jesus, e ele salva e cura. Essa mãe parece que uma luz assim desperta, porque ela trazia todos os dias o filho diante do sacrário. Então a gente sabe que a misericórdia de Deus é infinita, né, e salva pela comunhão dos santos também. Mas se a gente puder garantir, às vezes não custa nada ser solidário, não ficar acusando os outros. Deus não pede licença para nós para agir diferente, né? Por exemplo, se ele não tem espaço nos templos evangélicos e católicos, ele vai lá na escola de samba dizer, olha, onde o diabo venceu, não pode pôr arma ali no sacrário, a nossa arma é o amor. Então, como o Espírito Santo não teve espaço em templos evangélicos e católicos, o diabo venceu, o Espírito teve que sair lá na escola de samba e falar para o mundo, falar ao coração que era outro caminho, o caminho de Deus. Não é por um caminho de violência, associar Jesus, isso seria deturpar a revelação. Então, Deus não pede licença para nós, e ninguém pode aprisionar o Espírito de Deus para falar para a humanidade. E quando ele não encontrar espaço, não tem o salmo que diz, arrancaste do Egito esta videira e expulsaste muita gente para plantá-la. Por quê? Se nós não correspondemos, Deus vai procurar outro lugar para se manifestar para o mundo. Então, nós temos que ver aos olhos da fé, Deus, os sinais dos tempos que o Papa São João 23 falava. Tem que vencer a gente. Se ele não vencer, então a humildade, deixar Deus nos vencer. Por isso que eu falei no início, se o Senhor não construir a casa, nós vamos resistir. Como que querem que Deus venha falar ao coração? Se ele vir nas nuvens, abrir ali e falar. Agora, Deus não está falando conosco, né? É que nem aquele cara que diz, Deus vai me salvar. Morava na ilha e veio uma enchente, foi aumentando as águas e os bombeiros foram, ele não quis, e rezando, Deus vem me salvar. Foi a defesa civil, não quis, Deus vem me salvar. E aí veio uma onda e ele se afogou. Chegou lá e deu de cara, olha como que eu rezava, você... E Deus diz, mandei os bombeiros, mandei defesa civil, e você não ouviu. Então, sabe, o Espírito Santo vem falar ao nosso coração. Histórico doutrinal são esses temas que eu falei dos capítulos 3 a 11. O eclesial da missão da igreja é a natureza tríplice, que é a palavra, o sacramento e a caridade. Do bíblico já falei. Vou falar aqui
dos fundamentos e princípios a pessoa humana. Então, a pessoa humana a gente já teceu alguma coisa. Quando o compêndio fala da pessoa humana, ele fala do cuidado da vida, da fecundação, a morte natural, fala da dignidade, da promoção, da libertação, da organização da sociedade, dos direitos e deveres. Então, estudar a pessoa humana implica tudo isso, e tudo isso está no compêndio. Quando fala do outro princípio ali, o bem comum, está falando do quê? É do conjunto das condições para que todos possam viver com dignidade. Aí ele diz, é a responsabilidade de todos, da pessoa, dos movimentos, das ONGs, do Estado, fala do papel da economia, da democracia, dos meios de comunicação. Então entra toda essa temática para falar do bem comum. Quando fala da solidariedade, fala da empatia, crescer e sofrer juntos. O Papa São João Paulo II, nesse documento, A Igreja na América, ele fala da globalização, da solidariedade. Aqui tem um capítulo e denuncia o sistema de morte que é o neoliberalismo, nesse documento A Igreja na América. Aí vem o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, fala da globalização da indiferença. Então aí, quando fala da solidariedade, está falando das políticas públicas, globalização da solidariedade ou da indiferença. Depois, quando fala da subsidiariedade, está falando do quê? Da ajuda. Então, aí que eu falei, os pobres devem receber não por esmola, mas por justiça, por direito. Então aí o compêndio vai falar das leis trabalhistas, da seguridade, que é a aposentadoria, de tudo isso, né? Então vai dizer, não é lícito tirar dos que mais precisam. Então a gente não pode concordar segundo os critérios, a orientação dos documentos da igreja. E aí vem a CNBB e põe uma nota, aí muita gente diz que a CNBB é comunista, Deus me livre, né? Então isso eu vejo um pecado contra o Espírito Santo, porque Deus vem orientar e as pessoas resistem, né? E seguem qualquer coisa menos a voz da igreja. O que a nosso catecismo diz? Jesus veio num corpo físico, ele ressuscita no corpo místico, que é a igreja. Ele é o mesmo hoje, ontem, sempre. Então, como que Deus nos fala? Pelo seu corpo místico, é o mesmo que ensina, cura, perdoa e salva. E não há salvação fora do corpo místico de Cristo. Então, daí a gente dá crédito para qualquer pessoa e às vezes desmerece quando vem os documentos, as orientações, a gente acusa e assim por diante. Bom, aí ali eu coloquei o compêndio. Aliás, ainda tem alguma... Cadê o compêndio? Não apareceu? O programa ali. Então, eu coloquei na apostila um tema que, se é que vai dar tempo da gente ver, após a patrística, como que era a moral, o agir da igreja, até o início da doutrina social, que é a Rerum Novarum. A Rerum Novarum é de 1891, que ela entra de cheio nos problemas que nós estamos falando aqui, mas antes de 1891. Como que era a moral? Era a moral que não levava em conta os pecados sociais, era personalista, salva a tua alma. Até em algumas missões põe uma cruz e o lema, né? Salva a tua alma. Então, vou focar um pouco isso
no próximo mês. As grandes encíclicas sociais. Então, lá na apostila e o texto, se alguém depois vai receber, no final eu coloco desde o Leão XIII, depois Pio XI, Pio XII, São João 23, Paulo VI, São João Paulo II, Bento e Francisco. Uma relação de todos os documentos sociais que a gente aqui já está mexendo em alguns, né? Depois, deixa eu ver o que mais tem ali. É o compêndio, né, que eu falei para vocês. Lá na apostila tem meu contato, tem 2 e-mails, tem o WhatsApp também. Eu não tenho muito tempo, mas se alguém manda alguma coisa, sempre eu respondo. E vocês podem também perguntar, assim como alguém fez pergunta hoje, se alguém quer perguntar, mas alguém estava ali com uma pergunta, às vezes, e não falou e queria falar. Senão a gente vai seguir. Nenhuma pergunta? Estão entendendo o que a gente está tentando colocar? Acho que tem que ir o Espírito Santo para iluminar esse negócio. Não vai pegar tudo. É bastante coisa. Então agora é na primeira página da apostila, deixa eu ver. Não, na segunda, né? Que é a missão, fé e razão, 2 asas do conhecimento que nos levam à verdade, o que é Deus. Quando eu coloco isso aqui, é para ficar claro como que Deus nos salva pela razão. Não precisaria fé, Bíblia, se não houvesse o pecado original. Deus já tinha dado as condições das pessoas conhecê-lo, mas por causa do pecado, Deus mandou uma segunda ajuda, que é a revelação. Então vamos ver como que é isso. Qual é o primeiro livro que Deus escreveu? Quando eu faço essa pergunta, o povo pensa que é a Bíblia. A Bíblia tem 73, 46 do Antigo, 27 do Novo. Aí eu falo, o primeiro livro, as pessoas pensam, Gênesis. Não, o primeiro livro que Deus escreveu é a vida. A vida. Então, quem não souber ler Deus na vida, nunca vai entender Deus da Bíblia. As experiências na vida que foram tão fortes, marcantes, para não se perder, as pessoas foram contando oralmente, depois alguém escreveu, e entre tantos escritos, alguns sábios escolheram esses que saiu como lista, cânon da revelação. Pode ver que tem os apócrifos, que não foram considerados. Então esses foram vistos como a tradição que são da revelação. Primeiro livro, então, a vida, que são as obras, as coisas, as perfeições, que nós chamamos de razão, a lei natural. Nesse livro da vida, todos podem ler Deus. Que forma? Eu fui lá nos meus parentes que eles cultivam mel, se as abelhas não morrerem todas, e tinham um favo, não sei se alguém já trabalhou com isso, mas era numa forma de hexágono, uma figura geométrica de 6 lados tão perfeita, que eu pensei, qual engenheiro, arquiteto faria o que a natureza fez tão perfeito? Em algum momento eu já tive um momento místico. Por exemplo, um dia eu desci do ônibus, estava indo para Caxias do Sul, comprei uma ameixa, dessas ameixas vermelhas, e a hora que eu fui comer, eu tive um arrebatamento assim por um instante, de pensar, que gostoso, que bom, tem que ter algo, então, que criou esse lado, né? A ordem, a beleza, tudo que existe é uma perfeição. Então isso é o primeiro livro. O segundo é a Bíblia de letras, nem todos podem entender. Agora, quando veio a Bíblia, ela tem a função do quê?
de dar sentido à vida. Então a Bíblia veio para dar sentido à vida. E aí Deus, ele se revela então, primeiro a fé. O que é? Crer em Deus. Deus se revela aos homens de duas maneiras: no plano natural, pela razão, mediante o universo com sua grandeza e beleza, ordem e perfeição. Esses próprios textos aqui vão dizer que em primeiro momento Deus se revela pela razão. Só vem a revelação como segunda ajuda. E segundo, no plano sobrenatural, seja em vista da participação do ser humano na vida divina. A livre resposta da pessoa a Deus, que lhe fala no plano sobrenatural, quer dizer, na revelação, é a fé que nós estamos aqui professando. No centro desse diálogo entre Deus e a humanidade está Jesus Cristo. É por Ele que o Pai nos fala, é por Ele que nós lhe respondemos. Jesus nos envolve no sim que Ele mesmo diz ao Pai. Aí, como que a humanidade conheceu o rosto? Embora o Papa Francisco, ele escreveu o Misericordiae Vultus, o rosto da misericórdia. Como que a humanidade viu o rosto de Deus? Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, em Jesus, a humanidade soube, viu o jeito, o comportamento, como que Deus age na pessoa de Jesus. Na liturgia do Advento, tem lá: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os que andavam nas sombras da morte viram uma grande luz. Uma luz apareceu aos que estavam na sombra da morte. Em Jesus inaugurou-se o reino. Era visível nas atitudes, no comportamento, no carinho, no respeito, no diálogo. Então, quando a pessoa faz a experiência de Deus e ela vai adequar a sua mentalidade, habita entre nós, inaugura-se na pessoa o reino. Não precisa morrer para saber o que é o reino. Já imaginou um pai que o Verbo se fez carne, como que ele trata a esposa, os filhos, a justiça, o bem? O Verbo se fez carne, habitou. Uma mãe, um filho. Então, inaugura-se o reino, ele é visível na experiência da palavra. Agora, Jesus, que era o rosto de Deus, morre na cruz, ressuscita num novo corpo. Esse corpo, 28 vezes, o Novo Testamento chamou de o corpo místico de Cristo, é a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. No Novo Testamento diz: e Ele ressuscitou e Ele é o mesmo, hoje, ontem e sempre. Ensina, cura, perdoa e salva. Então, o Papa Bento XVI diz assim: a nossa experiência na fé católica não é com uma ideia, uma filosofia, mas é com uma experiência com uma pessoa viva. Jesus vive no seu corpo místico, nas estruturas visíveis, nas pastorais, e no invisível da oração, do sacramento. Então Jesus vive e Ele cuida da vida intrauterina, pastoral da criança, da gestante, do adolescente, e segue o percurso da vida. Então Jesus vive, está no nosso meio. Quando fala de Jesus, Jesus também jamais perdeu a fé em Deus e no ser humano. Por exemplo, quando Jesus estava no caminho do Calvário, ele chora e pede o que para o Pai? Afasta de mim esse cálice. Deus afastou? Não. Ele reclama?
reclama. Toda hora? Não. Uma vez, o que falou? Pai, por que me abandonaste? Agora, virou crente, saiu da igreja, blasfemou. Ai, que adiantou dar meu dízimo? Fez isso, olha o que acontece comigo. Não. Jesus... qual foi a última palavra lá? Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, quer dizer, eles não recebem aparentemente o que quer, mas também não abandonam o projeto. Em relação às pessoas, fez tudo. O que ele recebeu? Ele devolve na mesma moeda? O que ele reza? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, mas se injetar neles espiritualidade, Bíblia, oração, doutrina social, certamente eles mudam a mentalidade, não farão isso. Então, Jesus não perde a fé em Deus e não perde a fé no ser humano. E aí que eu queria dizer isso, que quando, então, nós nos convertemos, o reino inaugura-se, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Por causa de Deus, a gente ama, a gente sorri, a gente suporta. Não é porque as pessoas merecem, porque são boas. Quem que governa em mim? É o absoluto da palavra. Então a conversão é isso, a gente faz e é um heroísmo por causa de Deus e não pelos méritos, porque as pessoas, é porque Ele manda, todo joelho se dobre na terra, no céu, até os confins do mundo, quando Ele é o absoluto. Então é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ninguém nos tirará a alegria de ser livre, de continuar sorrindo, cumprimentando, amando, anunciando, denunciando. Por quê? Porque quem governa é Deus, o absoluto. Então isso que é a experiência da conversão. Por causa de Deus as pessoas serão capazes de renúncia, sacrifício, gestos heróicos. Senão elas abandonam e aí fica com raiva, não visita, não cumprimenta. Então isso é uma grande imaturidade. Quando Deus é o absoluto, nós somos livres. Ninguém nos tirará a alegria de ser livre. E para concluir, para depois na próxima semana, primeira quinta de setembro, eu vou atendi uma paróquia e aí tinha uma família, tinha 3 filhos adolescentes, 9, 11, 13. E era umas brigaiadas, e bebia, quebrava as coisas, agressividade. Eu fui algumas vezes, chamava para a missa para participar. Eles não corresponderam e mudaram. Depois de uns 8 meses eu estava no pátio do mercado e estava a mulher com 2 dos adolescentes. E eu perguntei, como que está lá no seu bairro novo? Eu falei, padre, depois que ela falou o nome do marido, foi para o céu, lá em casa está uma maravilha. E daí eu falei, nossa, nem fiquei sabendo o que houve, algum acidente. Eu falei, não, é que nós mudamos, falou o nome do bairro, e as pessoas católicas foram lá, chamaram para o encontro de conversão, e ele foi, e nós fomos, e agora está um céu, ele mudou, ele não bebe, não fica no bar, vem para casa, leva as crianças. Ela falou, é um céu. Então, aquilo que eu falei, não precisa morrer, para o reino se inaugura. O que é o céu? É a conversão, inaugura o reino de Deus dentro da pessoa. Então, isso também nos serve para a doutrina social, porque aí, concluindo assim, esse ponto, Jesus Cristo assumiu ativamente, então encarnou-se, participou, anunciou a Boa Nova, e nós, então os cristãos, seguir com fé Jesus numa atitude evangelizadora e comprometida
com os que mais precisam, com os pobres excluídos. Se vocês guardar mais um minuto, só para eu terminar essa parte, eu vou pular aqui que seriam os deveres da fé, os pecados da fé, o dever de conhecer a Deus, o ato que mobiliza a pessoa, que modifica a moral também, o costume, se ela se converteu, os deveres de conhecer. Daí eu tinha trazido essa aqui, Pastores da Abu Vobis, que é da formação sacerdotal. O Papa diz: como pode, e principalmente se é nós padre, um formador, um padre, um cristão, se ele não tem essa certeza que Deus existe, como ele pode pôr em perigo a vida dos outros? Então isso é um dever de todo cristão, toda pessoa, obrigação de estudar e conhecer, porque se ela não tem certeza, ela vai pôr em risco a sua vida. E aí eu digo que ninguém pode viajar então sem essa certeza, o GPS ou a bússola, se ela se perde no caminho. Dever da pessoa é conhecer o catecismo, a doutrina social, porque quando ela não conhece, muitos consentem ao mal, às vezes de forma coletiva. Isso é grave, Por que as pessoas consentem ao mal de forma coletiva? O Papa diz que há uma degeneração. Degeneração é uma doença. Alguém já viu? Se não tratar, vai a óbito. E o Papa diz: por que as pessoas consentem ao mal? A moral ali, o bem e mal, o certo e o errado. Ele diz: há uma degeneração intelectual. As pessoas não leem, não conhecem e reproduzem coisas que houve por aí. Há uma degeneração moral, então não sabe para onde ir, e uma degeneração espiritual. Se não tratar, leva a óbito e leva muita gente nesse enterro também. Aí, para concluir então essa parte, eu respondo com esse documento, embora é sobre o conhecimento que a igreja dá sobre a reforma agrária. Tem padres, bispos e gente que fala mal, mas nem sabe o que a igreja ensina. E nesse parágrafo 61 que eu coloquei aí, nesse documento diz assim: o consentimento ao mal, que é um sinal preocupante de degeneração intelectual, moral e espiritual, não só para os cristãos, está produzindo em numerosos contextos um desconcertante vazio cultural e político que torna incapazes de mudar e renovar. Enquanto as relações sociais não mudarem e a justiça e solidariedade permanecerem ausentes e invisíveis, as portas do futuro fecham-se e o destino de tantos povos fica aprisionado num presente cada vez mais incerto e precário. Então, é uma degeneração, hoje é uma ignorância estratosférica. Às vezes falar o que o povo precisa, a gente é linchado, taxado, banido, e aí a gente tem que continuar amando, sorrindo, acolhendo, porque a gente não se pauta nessas imaturidades. Então, eu dou os parabéns, e você está buscando aqui o conhecimento, e eu vejo para a salvação da humanidade, que a igreja existe e tudo que a gente faz. Que ninguém resista ao Espírito Santo, dobre o joelho, junte as mãos, peça a graça, peça o socorro. Se Ele nos vencer, ganhou Deus, ganhamos nós e ganhamos todos que estamos aqui. Não deixem de vir na primeira quinta, porque daí eu vou continuar apresentando por a missão da igreja. Será que é salvar a alma ou é salvar a pessoa? A alma vive aonde? No corpo. Quem quer salvar a alma cuida do corpo, cuida das leis, cuida da política. Então quem quer salvar sua alma vai ser um militante, um engajado, não vai pactuar com as coisas ruins. Então não deixe de vir e chame os outros.